os signos de fogo, terra, ar e água e a espiritualidade. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e do aplicativo 639 de Relacionamentos Conscientes, através de sinastrias. Então o tema hoje é esse: fogo, os signos de fogo, terra, ar e água e a espiritualidade ou o olhar psicoespiritual. Mais uma vez lembrando, quem quiser fazer parte dos grupos de trabalho gratuitos do Tornar-se Presente, da Terra de Rudá, mandar uma mensagem para a Rosa no WhatsApp, DDD 21 98505 8500, DDD 21 98505 8500, falar com a Rosa. Eu quero fazer parte do grupo Tornar-se Presente, um grupo de filosofia, psicologia, espiritualidade, meditação, e astrologia, evidente, também. Tá? Bem, fogo, terra, ar e água. A gente vai ter aí a centelha, a manifestação dessa centelha na carne, os movimentos de relação com o entorno e o processo de nutrição do subjetivo ou da própria alma. Então a gente vem o espírito, o corpo, os movimentos, as inteligências, as relações e depois o sentimento, a psique, a alma humana. Foi essa construção feita, não por mim, nem por nenhum astrólogo, mas esse encadeamento fogo, terra, ar e água. E cada elemento, a gente também tem 3 degraus. Assim como no fogo a gente tem Áries, Leão e Sagitário, em terra, Touro, Virgem e Capricórnio, em ar, Gêmeos, Libra e Aquário, e em água, Câncer, Escorpião e Peixe. E esses degraus têm uma influência, digamos, o nível basal, o nível intermediário, o nível avançado. É bom a gente sempre lembrar que eu não estou falando de pessoas do signo D, e sim de arquétipos. Tá? Porque aí a pessoa pode entender que, de repente, pessoas do signo de Áries são menos evoluídas do que pessoas do signo de Leão. Isso não existe. Posto isso claro, do ponto de vista da jornada da psique, nessa busca de individuação, de integração dos conteúdos, existem esses 12 arquétipos, e a fogo, terra, ar e água. Eu sempre falo que é como se houvessem 3 livros, cada livro com 4 capítulos. O primeiro livro é Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, sempre termina na água, que é um processo de integração, processo de conclusão não intelectual, de conclusão orgânica, visceral, conclusão psíquica. O segundo livro a gente tem Leão, Virgem, Libra e Escorpião, começando em fogo, Leão, passando por terra, Virgem, passando por ar, Libra e terminando em água, que é Escorpião. E por fim, o terceiro livro, que é Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, também obedecendo esses 4 elementos, fogo, terra, ar e água. Bem, às vezes a gente fala quando eu gostaria de entender a mente de Deus, gostaria de compreender o projeto arquitetônico da vida, ou da psique humana. Então, a astrologia ela é uma ferramenta bem provocadora para a gente tentar compreender o que está por detrás. Então, repara, tem a centelha do espírito, que de repente, claro que essa centelha do espírito, ela vem passando por todo um processo de fractalização, Existem correntes que falam fonte primordial, supramônada, mônada, eu sou, espírito, alma, corpo e ego. E isso faz algum sentido por conta de que seria impossível nós sermos tão somente um fractal da fonte sem ter feito toda essa adaptação. É como se fosse um transformador, Você tem todos os aparelhos em 110, vai para um lugar que é 220, você tem que ter um transformador, porque senão queima. Nós não daríamos conta de receber uma alma em outra voltagem do que a nossa. Está sob medida. Por isso, quando a gente fala de almas gêmeas, a gente sabe que tem outras almas por aí que são a imagem e semelhança de nós mesmos e que é um projeto para quem
acredita em seres que estão em criogenia, né? E que a alma desse ser em criogenia foi fractalizada em várias almas, né? Essa teoria fala de que um dia, quando essas almas forem unidas, esse ser em criogenia, num estado mais elevado do que o nosso, ele desperta para outras realidades, né? É como se tivesse um ser em estado meditativo, onde é que nem a gente à noite, quando a gente dorme e a gente sai do corpo e vai fazer uma série de outras coisas, né? E assim também se dá para alguém que assina embaixo sobre essa teoria da criogenia, de seres em criogenia, que quando a alma é fractalizada, a gente vê várias almas em vários seres humanos, em lugares do mundo inteiro, e é sempre um desejo da gente viver esse reencontro, vamos dizer assim. Mas isso tudo é para dizer, não é para afirmar essa teoria, mas é para falar que esse espírito fogoso, eles conseguem, depois dessas adaptações, dessa intensidade, até a gente poder chegar nesse pequeno e modesto corpo, que é o elemento terra, e ele tem todas umas inteligências relacionais. Não adianta a gente ter um corpo, né, se esse corpo não se relaciona, e essas relações elas têm que trazer aspectos nutridores, né, emocionais, sentimentais, psíquicos, anímicos, espirituais. O aspecto espiritual é toda essa rede, essa malha, né? Mas em cada elemento a gente tem três graus, né? 3 degraus, tanto o arquétipo de Áries, de Touro, de Gêmeos, enfim. Quando a gente pega fogo, a gente tem Áries, Leão e Sagitário. Áries é o império da energia. A primeira coisa é a energia. Sem ela, quando a gente fala de Leão, o arquétipo de Leão, essa energia ela já é depositada no chakra cardíaco. Quando a gente fala de Sagitário, essa energia é colocada na busca de um sentido, o sentido da existência. Então, quando a gente vai fazendo uma análise do elemento fogo, dos signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, a gente vê a energia, o coração e a busca de um sentido maior. É possível que vocês às vezes possam identificar fulano que é sagitariano, que tem uma busca filosófica mais intensa, alguém que é leonino, que tem um nível de paixão muito intenso, alguém que é ariano, que pratica muito esporte, mas não se iludam. Não se iludam que essa não é a melhor análise a ser feita. Porque, num sentido didático, a gente pode entender que Áries é uma força primitiva até chegar em Peixes, que seria a experiência de unidade com a fonte primordial. Mas eu não estou falando nem de arianos, nem de piscianos. Existem arianos evoluidíssimos e existem piscianos e aquarianos totalmente tontos, perdidos, drogados, alienados, vivendo mundos irreais. Tá? Então, não leve ao pé da letra de que cada signo é uma evolução ipsis literi do outro. Em termos de arquétipo, sim. Em termos de signos, de pessoas, não. Qualquer signo pode ter um nível evolutivo enorme, depende da consciência, né? Um ariano muito consciente e um pisciano, um aquariano, um sagitariano alienado, aí, entendeu? Por isso que eu digo que não dá para fazer ciência iluminista, ciência racionalista com a astrologia, porque ela se quebra no meio do caminho. Quando você pensa que consegue afirmar uma coisa, você fala assim, não. Há muita coisa aí diferenciada. Quando a gente avança para o elemento terra, que a gente vai encontrar touro, virgem e capricórnio, né? Touro são as nossas fomes, porque a gente tem um corpo e a gente precisa alimentar as nossas fomes, que são fomes do estômago, fomes do bolso, fomes do corpo, né? Quando a gente avança para um segundo patamar do elemento terra, que é virgem, né? É o ofício, é a lapidação, é o trabalho,
é o aperfeiçoamento desse corpo no mundo, desse corpo material, desse corpo físico no mundo. É muito lindo. Normalmente as pessoas têm muito preconceito em relação à Virgem, que é muito crítico, muito cri-cri, muito chato. É a mesma chatice de um ourives, é a mesma chatice de um carpinteiro que quer entregar aquela peça perfeita, que quer entregar aquela joia perfeita. Pode ser obsessivo, né? Mas não me refiro em desvios nem patologias, estou me referindo ao aspecto mais puro do arquétipo. Então, Virgem seria o asceta, ou o ourives, ou o artífice, ou o artesão, né? Que só existe porque tem um corpo e tem um apetite, tem uma fome, que é Touro, Virgem. E Capricórnio é o aspecto máximo da autorrealização, já não é mais da realização de um ofício, porque o ofício é você, você é a própria obra, né? Nesse processo evolutivo espiritual, a gente pode falar que eu me esforcei para ser um grande médico, me esforcei para ser um grande pai, um grande marido, me esforcei para ser, né, um grande vendedor e tudo mais, mas para Capricórnio eu me empenhei, eu me esforcei para me tornar cada vez mais quem eu sou. E o exercício de me tornar cada vez mais quem eu sou é um exercício de partilha, de compartilhar, é como se fosse uma escola viva. Uma pessoa que ela é naturalmente quem ela é, ou o mais possível quem ela é, vamos dizer assim, porque é tão difícil aferir, falar, fulano é exatamente quem ele é. A gente não consegue falar isso, não existe uma régua, nem um compasso que possa aferir, mas dependendo do grau de estar à vontade com ela e com as realidades sendo sombrias ou sendo luminosas, a pessoa está à vontade com os seus erros e com os seus acertos, a pessoa está à vontade com o julgamento do outro, a pessoa não precisa nenhuma aprovação do outro para se exercer entre essa pessoa, ela se conhece bem. Não é à toa que Capricórnio representa o meio do céu, o ponto mais elevado do mapa. É o terceiro e último degrau do elemento terra e que não está, na verdade, preocupado com profissão. Muitos astrólogos falam que sim, eu digo que não. Estão preocupados na autorrealização. Eu sou a obra. Então eu usei a medicina para me trabalhar, eu usei o casamento para me trabalhar, porque daqui a pouco eu não estou mais aqui, eu vou embora, vou deixar tudo e vou começar uma nova experiência com tudo que eu aprendi com essas pessoas e com esses lugares, né? Inclusive, Capricórnio tem uma relação com a busca tanto da longevidade quanto também da imortalidade através da consciência. Aí a gente migra para o elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Gêmeos, a gente veio de quê? A gente veio dessa centelha, né? Depois da corporificação, e agora no elemento ar a gente vai desenvolver as nossas inteligências relacionais. As nossas inteligências relacionais. Ou seja, Gêmeos, a primeira curiosidade são os priminhos, né? São os priminhos, os irmãos, os vizinhos, são as primeiras relações, né? E as primeiras, os primeiros manejos das coisas à nossa volta. Em Libra já é o grau intermediário, não é um grau tão basal assim, é onde você já escolhe alguém, né? Para viver, para conviver, para se relacionar, para dar um crédito maior para o feedback que essa pessoa vai te dar a teu próprio respeito, ou quando fala, ou simplesmente quando se posiciona, né? Então, Libra seria um passo adiante, o arquétipo, não as pessoas de Libra, o arquétipo de Libra seria um passo adiante da curiosidade geminiana. Não é à toa que rege os casamentos, né, as relações de intimidade. Aí tem um passo adiante ainda, que é o grau advanced, né, o grau avançado do elemento ar, que é Aquário, que seria agora as pessoas, o social, um aspecto mais amplo. Então, repare, não sei se vocês já tinham pensado que há esse degradê, tanto da centelha que passa pelo corpo
abre as inteligências e faz com que a gente amadureça na direção da evolução, que é fogo, terra e água, e que os 12 arquétipos, cada elemento tem 3 degraus. Isso é importante. A gente está aqui decifrando um pouco a genética da astrologia. E, por outra, a genética da psique humana. Né? Estão me perguntando aqui, curiosidade, qual é o seu signo, Sérgio? Eu sou do último dia de Câncer. Né? Do dia 21 de julho, último dia de Câncer, que na verdade é o penúltimo grau de Câncer. E Aquário, então, seria o arquétipo, melhor dizendo, o arquétipo dessa abrangência da nossa inteligência, onde entra o meio ambiente, a preocupação com o social, com as políticas públicas, com o aspecto sociológico, antropológico, fantástico. E, por fim, o elemento água. Né? Esse elemento água, ele também tem as 3 camadas, que é Câncer, Escorpião e Peixes. Câncer, a gente fala das emoções mais primevas, onde a gente fala de família, pai, mãe, né, núcleo familiar, as emoções mais próximas. Né? Quando a gente vai para o segundo patamar de Escorpião, são emoções mais abissais, são emoções mais profundas, são emoções mais desafiadoras, que elas nascem, que elas surgem depois de Libra, depois de uma relação de intimidade. Então, é como se as experiências de Escorpião é aquelas do que a gente entrega, o que a gente solta, o que a gente larga, o que a gente se despede. Ali aparece, seria importante as nossas iniciações em relação às nossas mortes, as mortes que a gente vive ao longo de uma existência. Para desaguar no último arquétipo, Peixes, que é o terceiro patamar do elemento água, que é o aspecto mais profundo de integração com o todo. É ali que a gente estava no útero, a gente sai em Áries para o nascimento, faz por toda essa guirlanda de arquétipos e retorna ao grande útero, e cada vez um útero mais oitavado. Esse propósito de nós vivermos o estado de comunhão com a fonte primordial, um estado de pertencimento, que é o estado de hiper, né, de diferenciação e pertencimento, todo esse processo é para a gente se diferenciar para chegar no pertencimento. Porque um pertencimento sem diferenciação é um estado fusional, é um estado fusional, que psiquicamente é um estado preocupante. Né? Um estado preocupante. Então, quando a gente vai de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e entra em Peixes, é uma tentativa de, ao longo dessas 12 contas do colar, né, a gente conseguiu aprimorar a nossa singularidade, né, a nossa diferenciação, o nosso indivíduo, e agora a gente pode. Sabe quando a gota se reconhece gota e agora ela pode retornar ao oceano, que é Peixe, que é a casa 12. Né? Por isso, o arquétipo de Peixes ele vai falar da iluminação de grandes mestres, de grandes avatares e de loucos, delinquentes, prisioneiros, surtados, porque não dei conta de integrar. É um processo muito delicado, Às vezes a gente, identificado com uma certa classe média bem arrumadinha, vamos dizer, quando a gente faz um exercício de alteridade, que a gente sai do nosso bolsão, né, social, ou do nosso bolsão assim, do status econômico e tudo mais, a gente se pergunta como é que é uma pessoa que teve, digamos, uma infância, uma adolescência destruída, erodida, arruinada, né, por relações ou por famílias disfuncionais ao extremo, e que a pessoa é um enorme sobrevivente. Como é que faz para ter uma cabeça bacana, uma cabeça legal, um coração legal, arrumar um trabalho, poder ser útil na sociedade, construir uma existência?
às vezes a gente vai para a delinquência de um lado ou para a loucura do outro. A corda arrebenta no meio do caminho. Claro que a gente vai ter muitas outras chances de voltar, mas é de um sofrimento atroz. É como o trilho, é como se o trem não encaixasse nunca no trilho, sabe? Enquanto Ares, eu não consigo pronunciar o pronome eu. Enquanto Touro, passei fome e nunca tive uma situação financeira positiva. Enquanto Gêmeos, nunca fui estimulado intelectualmente, nunca me leram uma história para eu dormir, né? Enquanto Câncer, nunca me senti amado pelos meus familiares, pela minha mãe, pelo meu pai. Enquanto Leão, não senti que tive uma juventude, uma adolescência, não me lembro do primeiro beijo, né? Enquanto Virgem, acho que eu tive que trabalhar muito cedo, assumir responsabilidades muito cedo e sempre com muita cobrança. Enquanto Libra, casei no impulso, casei muito cedo, sem saber o que eu estava fazendo, e agora, o que eu faço com essa pessoa do meu lado? Eu não sou mais o mesmo, está muito complicado, dizem que eu tenho o dedo podre. Enquanto Escorpião, eu sempre tive muito medo de fazer terapia, de encontrar os monstros que moram dentro de mim, as coisas que eu penso, que eu imagino, que eu fantasio, meus temores, minhas fobias, né? E eu detesto a ideia de morrer, a ideia para mim é muito complicado. Enquanto Sagitário, né, nunca tive uma formação acadêmica, nem intelectual, nem nunca achei que isso fosse importante, nunca senti que a vida tinha um sentido maior. Para mim era, sabe, você poder se levar a vida e ter algum prazer, né? Enquanto Capricórnio, sempre tive uma vida muito seca, muito árida, muito pragmática, sempre tento me esforçar, fazendo coisas, realizar coisas, objetivar coisas, dar conta, sempre muito cobrado. Enquanto Aquário, eu acho que eu sempre acreditei em coisas que eu nunca me dei conta de realizar. Sempre fui fora da curva, sempre tive alguns sonhos, algumas vontades, alguns desejos. Isso tudo gerou para mim muita ansiedade. Tive alguns burnouts, tive alguns blackouts, tive alguns surtos, porque as coisas que eu queria, que eu desejava, eu não tinha competência, estrutura para lidar. Enquanto Peixes, eu estou imerso num processo depressivo, estou imerso num processo de autoabandono, de autoesquecimento, de uma noite escura que não sai de mim, não vejo luz no final do túnel. Eu trouxe aqui, resumidissimamente, uma versão, uma dentre muitas versões dessa guirlanda de arquétipos de Ares a Peixes, poder ser toda disfuncional. Começou disfuncional e vai, né? Bem, e quando a gente tem a oportunidade de ter um conhecimento matricial, um conhecimento que vem do Oriente, principalmente os que vêm do Oriente de longuíssima data, são aqueles conhecimentos atemporais, e a astrologia é um deles. A gente tem ferramentas, tem bússolas, tem GPS, tem uma orientação, pelo menos, para sempre, né? É isso. E se você me perguntasse agora, mas vem cá, faz essa versão luminosa agora de Ares a Peixe. Eu já fiz em alguns outros vídeos, mas posso fazer nesse também. Em Ares eu cheguei cheio de energia, em Touro eu descobri os meus apetites, eu tenho desejos e apetites. Em Gêmeos a minha curiosidade me levou a várias paisagens diferentes. Em Câncer eu percebi aonde eu tinha, a casa que eu tinha para voltar, o meu lar, minha família, meus pais. Em Leão eu tive a oportunidade de criar, de inventar, de me apaixonar, de amar, de viver minha sexualidade, de tocar um instrumento, de poder inventar alguma coisa. Em Virgem
eu descobri que eu tenho habilidades, talentos, recursos para eu poder exercer esse ofício que tanto pode ser dentro de uma instituição como pode ser autonomamente. Em Libra, eu percebi que eu já tenho discernimento de poder fazer uma escolha menos equivocada do parceiro, da parceira, dos sócios que vão fazer parte da minha vida. Em Escorpião, eu muito cedo percebi que eu tinha que não reter as coisas, e sim deixar que elas fluíssem na direção de um movimento de, muitas vezes, despedida de partida. Enterros que eu fui, despedidas que eu fiz, que foram doídas e que me fizeram um ser humano melhor. Em Sagitário foi quando eu percebi que a minha vida fazia um sentido específico, que era diferente da vida do meu irmão, que era diferente da vida do meu primo ou do meu melhor amigo, que tinha um sentido específico. E depois, mais tarde, eu fui descobrir que o ser humano tem um propósito, que é um propósito que eu diria que é comum a todos. E cada um tem um propósito singular, que é esse Dharma singular. Em Capricórnio foi quando eu vi que, puxa, de tudo que eu me empenhei, a coisa mais importante foi aquilo que eu me tornei. Em Aquário, quando eu percebo que eu tenho obrigação prazerosa, a obrigação orgástica de me doar, de me compartilhar aquilo que eu me tornei. Não necessariamente um ser doutrinador, mas um ser que não se economiza, um ser que está na pista para se doar. E em Peixes, eu me senti preparado. Se a morte me chamasse, eu pudesse ir em paz, porque eu fiz o máximo que eu pude. Se eu não me iluminei nessa encarnação, não tem pressa, outras virão. Mas olha, eu me empenhei bem com conhecimentos mais do que algumas fés basais, eu me pautei por conhecimentos matriciais que foram nutrindo muito a minha alma. E se eu não me iluminar nessa, não viver um despertar profundo, um arriamento do ego em detrimento desse self, outras oportunidades eu vou ter. Confesso que vivi. Pois é. E estamos juntos, confessando que estamos vivendo. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rodar, faço parte também do aplicativo 639 de Relacionamentos Conscientes, através de sinastrias astrológicas. E se vocês quiserem participar dos nossos grupos gratuitos de trabalho, Rosa Valgode, DDD 21 985058500 no WhatsApp. Tá bom? Então é isso. Hoje eu fiz uma síntese curiosa. Não creio que tenha sido tão óbvia, porque falar de fogo, terra e água é como se fala as características de fogo, de terra, de ar e de água. A minha ideia não é essa, a minha ideia é falar da genética, da astrologia, na decifração da nossa própria alma. Bem, em breve a gente se vê. Beijo no coração e até agora.